Olá, seja bem-vindo ao Fórum, que hoje trata sobre legislação e população indígena. Como são julgados os indígenas em face da legislação atual? Quais os maiores desafios enfrentados por essas populações? Quais os entraves legais que são encontrados com maior frequência? Para nos ajudar a responder esses e outros questionamentos, eu converso agora com o indigenista e etnógrafo Cisne Possuelo, também com o advogado Paulo Machado. Mas antes de iniciarmos o nosso bate-papo, eu te convido a assistir uma reportagem produzida pela equipe da TV Justiça. Diz a história que antes mesmo da chegada dos europeus à América, os índios já habitavam o continente. Estima-se que em todo o território brasileiro eram quase 5 milhões de nativos. O primeiro contato entre índios e portugueses causou muita estranheza para as duas partes. O tempo passou e foi com muita luta que, ao longo dos anos, os índios garantiram alguns direitos, como respeito à sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições. De acordo com uma pesquisa do IBGE, divulgada em 2010, ainda existem 817 mil indígenas no país. Desse total, 502 mil vivem na zona rural e 315 mil nas zonas urbanas brasileiras. Mas mesmo com tantas dificuldades, eles não perdem a esperança. Minha expectativa para os povos indígenas em geral é que esses direitos, assegurados por Constituição, adquiridos muitas vezes por sangue derramado, que seja respeitado. Porque, assim, nós já temos esses direitos e nós sabemos que temos esses direitos e é por isso que brigamos, para que esses direitos sejam respeitados. Bom, gostaria de agradecer imensamente a presença dos senhores aqui no programa Fórum. Eu gostaria de começar com o Dr. Paulo Machado. Dr. Paulo, nós falamos muito na matéria sobre os direitos indígenas adquiridos na Constituição mais recente. O que traz a Constituição de 1988 de novidades, de direitos? Então, eu acho que essa Constituição de 88, ela é um marco histórico no Brasil em relação ao tratamento que é dado aos povos indígenas. Eu considero que esse artigo 231, ele fixa o que eu costumo chamar um princípio constitucional do respeito à diversidade étnica e cultural. Esse princípio, que decorre exatamente do que esse artigo estabelece, ele é o responsável por ter superado a limitação da capacidade civil dos índios, e é o responsável por impor a todos os cidadãos, ao Estado, a todos os órgãos da administração pública, o respeito. Enquanto que antes se buscava a incorporação dos índios à comunhão nacional, agora o que se trata é de buscar o respeito. E o respeito implica assegurar as condições de vida. A partir daí, regras novas foram estabelecidas, como a necessidade de legislação específica sobre a exploração mineral em terra indígena, por exemplo, o aproveitamento de recursos hídricos. Essa legislação não existe. Essas são, portanto, as referências, mas eu enfatizo que esse princípio do respeito à diversidade étnica e cultural é a marca da Constituição Federal de 88. Antes da Constituição, nós tínhamos o Estatuto do Índio, de 1973, se não me engano, Lei 6.001, onde existia um olhar diferente sobre os povos indígenas. Existia uma tutela do Estado. Isso era uma coisa positiva, no seu ver? Há vários olhares sobre isso, Eu acho que, por exemplo, quando se faz 88 e o 231, você elimina a tutela, eliminou a tutela. O olhar que se tem hoje sobre a tutela depende da formação e da visão de cada um. Eu sempre olhei a tutela não como uma coisa degradante aos povos indígenas, mas era, no momento, quando ela foi construída, ela foi criada, era a única figura jurídica que o jurista ou os juristas puderam encontrar que pudesse propiciar uma certa proteção aos povos indígenas. E o tempo transforma e modifica todas as coisas.
a tutela foi sendo encarada e sendo comparada a menores, a incapazes, etc. Então, eu acho que alcançou-se com o 231 a liberdade da tutela. Ela não é mais utilizada hoje em dia, não se fala mais em tutela. Né? O índio é senhor de si, da sua história, das suas atitudes, das suas decisões, sem precisar que o Estado esteja presente, comandando ou não, através de FUNAI ou não, as suas ações. E nesse sentido, ele não é inimputável? Não. A rigor, ele, antes da Constituição de 88, na vigência do Estatuto do Índio, ele também não era inimputável. O que existia e ainda ocorre é uma legítima tese de defesa para determinadas comunidades indígenas cujos valores culturais não consideram, né, e os seus costumes, não consideram determinadas condutas como delituosas. Né? E daí a importância desse princípio do respeito à diversidade étnica, que, no meu ponto de vista, é o fundamento da relação de autonomia dos povos indígenas no país. É uma autonomia em que possa ser limitada, obviamente, pelo princípio da soberania do Estado brasileiro, mas é uma autonomia para os povos indígenas, dentre as quais é essa, né, em que se discute isso, inclusive, no Congresso Nacional, na elaboração da revisão desse Estatuto do Índio, de 1973, né, o Estatuto dos Povos Indígenas em discussão no Congresso, prevê normas, inclusive, em que as próprias comunidades indígenas, julgando e processando condutas consideradas delituosas por seus membros, não sejam, portanto, submetidos ao Poder Judiciário brasileiro. O índio não esteve presente e não ajudou a fazer a Constituição, nem essa, nem as demais, nem o Código Civil, nenhuma essas leis que nós temos. E, no entretanto, ele é obrigado a receber. Ele é obrigado a acatar, porque nós somos generosos e bondosos e toleramos alguma coisa. Eu acho que isso parte de uma coisa que, se, por um lado, o Estado soberano, ele é soberano, por que ele é soberano? Porque, de repente, um povo que aqui vive, que aqui está, chega um outro povo e diz, não, agora você não é mais assim, agora você é um civilizado, toma uma carteira de identidade, use a gravata. E por que ele é obrigado a fazer aquilo que não está na sua cultura, que não está na sua tradição, que não está na sua história, não está nos seus mitos? Por que ele é obrigado? Eu penso que ele só é obrigado porque o Estado, ou nós, os brancos, temos o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, a Polícia Civil, Polícia Militar, e se ele não fizer, nós vamos lá e prendemos, e arrebentamos, e fazemos. O que sempre se faz com os próprios brancos, que irá com os índios, não faria. Então, eu acho que essa questão que todos nós concordamos com a nossa Constituição, com as nossas leis, com a nossa forma, mas quando se coloca uma comunidade indígena, exatamente por ele ser outra humanidade diferente da nossa, na sua história, né, nos seus mitos, no seu universo, na forma de estar no mundo, na valorização das coisas. Certas etnias, se você matou o meu parente, eu faço a justiça. Nós não temos uma justiça fora de nós que vai interceder, que a polícia vem. Não, a justiça é feita pelos membros da própria sociedade. Então ele tem que fazer aquilo. Ele tem que chegar e matar, porque se ele não fizer, ele sofre as sanções dessa sua omissão. Dessa omissão, ele será um covarde, ele nunca vai ter mais sossego na sua vida. Então, por que você impinge a ele? Você diz, não, você não pode fazer isso. E o interessante, há várias culturas que se marcam na medida em que ele chega e tem que matar um outro, e aquilo ali é registrado no seu próprio corpo, com marcas. Ele deixa de ter aquelas marcas
Portanto, ele não tem aquele lugar, aquele status, aquela postura que deveria ter. Os outros, quando olhassem, cadê você? Cadê a sua vingança? Cadê... Não é nem vingança. Cadê a sua justiça? É a prática das instituições jurídicas de cada povo, né? Que precisam Mas ser... e quando esses delitos acontecem com os brancos? Já que hoje, cada vez mais, nós vamos ter índios próximos de brancos. Aí você deixa de pensar apenas na questão cultural, lá da sua aldeia, mas também nesse contato. Como é que funciona? Essa é uma situação desafiadora, realmente desafiadora. Exatamente no contexto desses conflitos que Sidney aborda com muita precisão, que desafia o Estado, porque, a rigor, se esses conflitos são praticados, por exemplo, dentro dos limites de uma terra indígena, em que uma pessoa adentra o território para ocupar a posse, e essa conduta ilícita também não é ilícita para eles, quer dizer, ele tentar ameaçar a integridade da existência do seu povo. Quer dizer, então é um problema objetivamente grave. Cada vez mais a gente vai percebendo que o Poder Judiciário vem sendo desafiado, os juristas, enfim, todos vêm, a cidadania vem sendo desafiada a considerar a diferença e o respeito a essas instituições jurídicas que essas comunidades têm. Eu concordo plenamente com o Sidney, porque realmente são valores, né, resultados de toda essa construção histórica que essas comunidades têm, que vão consolidando de uma forma muito firme, né, os seus institutos jurídicos, as suas regras, as suas normas, né, e que precisam ser respeitados. Infelizmente, ou felizmente, a quem quer possa pensar de outra forma, quer dizer, comunidades que vão sendo levadas a estabelecer esse contato mais permanente com a sociedade não indígena, vão naturalmente perdendo seus valores e incorporando outros conhecimentos. Esse processo é inevitável, porque nenhuma comunidade é isolada, né? E agora, para isso, há uma imposição, e aqui eu coloco uma questão que nos preocupa muito, o dever que o Estado tem, e essa é uma obrigação que a Constituição fixou para a União, que é de demarcar as terras indígenas, que é proporcionar as condições mínimas para que essas comunidades possam existir enquanto comunidades, enquanto povos, enquanto identidade étnica que tem história, que tem identidade, tem idioma, tem língua, né? Enfim, essa circunstância, ainda nesses últimos anos, tem havido alguma limitação. Perfeito. O senhor falou, inclusive, de índios em áreas isoladas. Eu vou querer voltar, depois do intervalo, com esse assunto aqui. Voltamos já com o programa Fórum. Estamos de volta com o Fórum. No programa de hoje estamos falando sobre direito indígena. Bom, eu gostaria de trazer um tema que é o tratamento dos índios isolados. A nossa legislação tem um tratamento especial para esses povos que ainda não têm contato com o branco? Não, tratamento específico não. Exatamente, o novo Estatuto dos Povos Indígenas, a nova lei que busca superar esse estatuto que ainda em vigor, essa lei de 1973, existe exatamente previsões para que essas comunidades tenham um tratamento especial. Isso é verdade, mas no momento não. O que acontece é o seguinte, é que a única lei que fala da diferenciação entre os povos indígenas, né, o grau de aculturação, de conhecimento da nossa sociedade, é a Lei 6.001. Que ela fala em 3 tipos de índio. O índio integrado, já integrado à comunhão nacional, o índio em vias de integração e o índio isolado. Então, o isolado é aquele que tem raras informações ou referências sobre ele. O em contato intermitente é aquele que já mantém contato tranquilo conosco, mas vive mais dentro da sua cultura, etc. Vem a Brasília, ou vai em alguma cidade, às vezes, etc. E o isolado, e o integrado... Seriam os índios urbanos? Seriam os índios urbanos que eu acho que ainda não é esse. Porque eles não são integrados. Mesmo os índios urbanos são discriminados. Eles não vivem em harmonia com a nossa sociedade. Eles têm conflito. Quais são as regras que deveríamos ter para com essa população que ainda não tem contato com o branco? É histórico. Essa questão de fazer contato com os índios, né, vem desde o início, desde o descobrimento. Mas Rondon, que começa em 1910, sistematicamente o Serviço de Proteção aos Índios, o SPI, ele implanta essa atitude de
baseada na sua filosofia, né? De que todos os homens são irmãos e os povos indígenas devem vir à nossa, devemos buscá-los, integrá-los, para que eles participem das benesses da civilização, etc. E isso permaneceu desde 1910, como uma política oficial de governo, até 76, me parece, aonde eu, dentro da FUNAI, consegui criar um departamento com uma visão diferenciada. Daqui para frente, não podemos mais fazer contato. Eles não precisam de contato, eles precisam de respeito e deixá-los, enquanto for possível, né, deixá-los viver a sua vida ali, tranquilo. Os que já estão em contato intermitente, esses necessitam da nossa proximidade, talvez na escola, uma escola especial, específica para ele, na saúde, porque os males nossos já chegaram até eles, etc. E os integrados, teoricamente, que eu não conheço nenhum, já estariam integrados. Então, na verdade, o que existe, ao meu ver, são essas duas formas, o isolado e o em processo de integração. O urbano, esse que nós chamamos de urbano, eu não acho eles povos integrados. Eles vivem absolutamente com problemas, não são aceitos pela sociedade. O senhor falou de uma educação especial. Quem trata da educação do indígena? Quem monta a sua grade curricular? Então, desde 1990, houve uma alteração na estrutura organizativa, enquanto todas as matérias estavam, saúde e educação principalmente, estavam concentradas na FUNAI, elas foram descentralizadas e remetidas. A saúde para o Ministério da Saúde, avançou-se dentro do Sistema Único de Saúde, distritos sanitários especiais indígenas. Aí há uma conformação própria, já há, inclusive, experiências avançadas de comunidades indígenas, povos que têm agentes indígenas de saúde, agentes indígenas de vigilância sanitária e por aí vai. Da mesma forma no MEC? Na mesma forma no MEC, em que há uma estrutura com as responsabilidades da educação dos municípios e dos estados. Mas há uma orientação expressa no sentido de que hajam, portanto, uma educação escolar indígena exatamente com essas características muito específicas, né, que decorre exatamente desse conceito do respeito, né? O respeito à organização social, os usos, costumes, línguas, crenças e tradições que o artigo 231 estabelece, dessa determinação de respeito, decorrem consequências as mais variadas possíveis. De forma que, efetivamente, tanto no atendimento à saúde, como na educação, o acesso ao conhecimento, ele tem que ser mediado por valores que venham a respeitar a prática cultural de cada comunidade. Isso é uma complexidade enorme, né? Há experiências exitosas, mas também temos que admitir que existem experiências que ainda carecem de aperfeiçoamentos muito sérios. Hoje a definição de índio é algo muito complexo ou ficou simplista? Olha, eu pessoalmente acho que, aí eu me identifico bem com a definição da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, quer dizer, um cidadão, um membro, uma pessoa que se defina como índio, é aquele que se define como tal e é identificado pela sua comunidade como membro daquela comunidade, que guarda a identidade étnica própria, quer dizer, não há possibilidade de alguém ferir, como algum tempo atrás na ditadura alguém já pretendeu, e fazer exame Isso é da Lei 6.001. Obter uma identificação. Sim, mas hoje nós podemos pensar... sanguínea, isso seria um escândalo. Mas hoje nós podemos pensar, por exemplo, o senhor Sidney, que morou muitos e muitos anos dentro de uma aldeia, ele se ver, com o passar do tempo, como um índio, e os indígenas em sua volta enxergarem ele como um membro da família, isso hoje poderia se apresentar para mim como um índio? Não, de forma nenhuma. Eu acho que a melhor classificação é essa que ele falou, que ela está na Lei 6.001. É aquele que se diz índio, tem traços físicos dos povos indígenas, se diz pertencer a uma comunidade e é reconhecido como membro daquela comunidade pela comunidade. Aí sim. Mas a lei mudou.
A lei não pede mais esse reconhecimento da comunidade, não. Basta você chegar e dizer, eu sou índio. Pronto, vai lá o IBGE e põe o cara como índio. Ele não precisa ser mais o número de índios... Mas aí eu ponderaria apenas que... muito na última década, ou nas últimas décadas. Mas eu ponderaria apenas um aspecto em que pese compreenda a observação de Sidney, é que, na realidade, é para fins estatísticos, né? Quer dizer, o IBGE tem um critério, quer dizer, ele vai ao cidadão e o cidadão se identifica, né? Mas toda política não é feita em cima desses dados que, por exemplo, chegam no IBGE? Esse é o problema. A FUNAI, na realidade, os órgãos indigenistas oficiais, né, como as entidades indigenistas que atuam com os índios, eles não trabalham apenas com esse critério individual, a pessoa se identifica. É porque todos já sabem que aquela pessoa ele guarda a relação. Existem, sim, membros de comunidades indígenas do Nordeste, do povo Funiô, né, que vieram para Brasília e lá se localizaram. Né? Algum tempo atrás, alguém já me perguntou, não, mas eles não são nem índios. Não eu não admito esse tipo de coisa. Índios são, sim, por uma razão simples. Eles se identificam como membros daquele povo Funiô de Pernambuco e o povo Funiô os identifica. Como os senhores viram o posicionamento da Comissão da Verdade em relação aos índios? Sabemos que muitos foram assassinados nos anos, principalmente da ditadura. Como é que foi esse resultado final? Eu valorizo demais o trabalho da Comissão da Verdade. Acho que esse é um registro fundamental. A história precisa ser mais aprofundada. Talvez os limites que a Comissão da Verdade, Nacional da Verdade tenham tido não tenham alcançado. Eu sei que membros do CIMI, do Conselho Indigenista Missionário, outras lideranças contribuíram para a Comissão Nacional da Verdade. Sei que pessoas, historiadores, inclusive indigenistas, também contribuíram muito. Acho que esse é um trabalho relevantíssimo que precisa ser realmente aprofundado e mostrado para a sociedade brasileira, o que a ditadura militar também impôs a membros de comunidades indígenas e fizeram como fazem ainda descendentes desses povos sofrerem. Eu acredito também que acho que o principal dessa comissão é que marca um momento histórico onde a sociedade, que ao final, o que nós queremos dizer? Por que estamos levantando esse passado, horroroso passado, de morte, de destruição, de tantas coisas ruins que aconteceram com tantas pessoas? Para que não aconteça nunca mais. Se tudo isso que nós estamos fazendo, com certas críticas que a comissão recebeu, porque não fez isso, porque não teve tempo, ou por isso, por aquilo, isso não importa. Isso são detalhes que saem, que se esquece. O importante é o marco que ela levanta de que a sociedade está dizendo, chega, basta, isso, tortura, nunca mais mesmo, que seja nunca mais mesmo. Sr. Sidney, estamos chegando ao final do programa, mas eu gostaria de fazer só uma última pergunta. O senhor, com as suas 39 malárias, não sei se eu chego no número exato ou se eu me aproximo bastante, o senhor estima que tenha salvado quantos índios? Bom, eu nunca fiz. O que mais o senhor gostaria de ter feito? Bom, eu gostaria de ter feito muito mais do que fiz. Eu fiz o que a circunstância me permitiu fazer. Veio de um grupo que atuou dentro da FUNAI e fez da FUNAI uma trincheira de luta. Gostaria de agradecer imensamente a presença dos senhores aqui. Estamos chegando, infelizmente, ao fim do programa de hoje. Eu conversei com o indigenista e etnógrafo Sidney Pozuelo e também com o advogado Paulo Machado. Se você quiser rever esse programa, você pode acessar o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. E você também pode ajudar a nossa equipe a fazer o fórum. É só enviar um e-mail para fórum@stf.jus.br. A gente tem um novo encontro na próxima semana. Até lá!